A luta antifascista se perdeu no tempo? Por que é que direitos fundamentais estão sob contestação? E, curiosamente, a extrema-direita fala em nome da liberdade individual. Porque eu creio que, na realidade, aquele common ground do pós-guerra, aquele solo comum que Dworkin fala, sobre o qual habita a disputa política, que era o solo comum dos direitos, essencialmente, ele está em crise. Evidentemente está em crise. Nós ainda não conseguimos enxergar muita coisa disso, porque o que mudou não foram os direitos só, foi o autoritarismo. Sempre competiu com o direito na modernidade, com o Estado democrático de direito, competiu o Estado de segurança. Uma noção de que o contrato social não é anterior ao Estado, que o contrato social é posterior ao Estado. A função do soberano é garantir a paz e a segurança, mesmo que sob sacrifício dos direitos. Uma visão que não enxerga que os direitos são, na realidade, o grande instrumento para a paz social. É uma visão anticonstitucionalista, uma visão em favor de um Estado de segurança. No pós-revoluções, isso ganha o nome Estado de exceção, porque é a forma de você querer justificar isso no mundo, vamos dizer, no ambiente, no horizonte judaico-cristão, que é da onde veio os direitos. Então, você justifica, vamos dizer, as soberanias mais absolutas, não por conta de um direito dos reis, como havia no Renascimento, mas você passa a justificar na situação de emergência. A situação de emergência, o ataque do inimigo justifica eu suspender o direito e os direitos para proteger o Estado e a sociedade. Então, as ditaduras do século XX, elas vão se constituir como estados duais. Nós acabamos de lançar pela editora do grande Rafael Valim aí, a Contracorrente, a primeira publicação em português de um livro essencial para compreender isso, que chama Estado Dual, do Ernest Frankl. É uma contribuição à teoria da ditadura. As ditaduras não foram estado de polícia, como a gente aprende e intui. É meio contra-intuitivo. As ditaduras foram estados duais. Elas tinham uma dimensão de estado de exceção, de suspender os direitos, de suspender o direito, de fazer valer uma situação anômica de ausência de norma e de poder absoluto, que convivia junto com o Estado normativo. Você tinha juiz, tinha promotor, tinha uma Constituição formal em vigência. Isso é essencial para reproduzir o capitalismo, porque você precisa de contratos no capitalismo. Contratos trazem divergência, precisa do Estado para solucionar a divergência, precisa de direito penal comum. Alguém precisa perguntar o que está escrito. É claro. Ou seja, as ditaduras tinham uma dimensão que elas tinham uma aparente normalidade. Uma síndrome de dupla personalidade. Isso. E tem um terceiro elemento, elas tinham a declaração. Toda ditadura do século XX vai ter um decreto. Como o Bolsonaro queria fazer agora. Que ele falou, como é que é possível eu dizer que eu estou contra a Constituição se eu faço um decreto? Como o Hitler fez. Isso. Hitler... Não, como é que pode falar que eu quero ditadura se eu estou pensando em estado de sítio e estado de defesa e ambos estão na Constituição? Claro. Sim, querido, mas para ver a motivação para um e outro. O problema é a motivação, claro. Princípio da moralidade. Isso. E, na realidade, todas as ditaduras do século XX tiveram essa característica. Hitler instaura sua ditadura depois do fogo no Reichstag por um decreto de emergência baseado no artigo 48 da Constituição de Weimar. E logo depois aprova a lei de plenos poderes no parlamento. Se a gente for ler os fundamentos do ato institucional número 1 aqui no Brasil, nós vamos ver que é interessante, não é feito daquela forma tradicional de fundamentar decretos, é um discurso. E nesse discurso coloca claramente, a Revolução de 64 é moderada, a ideia de dita branda vem daí. É moderada, por quê? Porque ela mantém vigendo a Constituição de 64, de 46, ela só suspende algumas coisinhas aqui do Poder Executivo. A Constituição de Weimar, democrática, ficou vigendo formalmente enquanto havia a ditadura nazista. Ou seja, há o elemento da declaração. Qual que é o problema hoje? Salvo essa tentativa do Bolsonaro, que foi meio old-fashioned aí. Hoje em dia, os mecanismos autoritários do mundo, eles não têm mais declaração. Não tem mais tanque na rua. Não tem mais a figura do ditador. É o meu objeto de pesquisa há 20 anos. Ele é constituído, o estado de exceção, não mais por governos de exceção. Ele é constituído por medidas de exceção que vão erodindo a Constituição e a democracia. Se sobrepondo em camadas e substituindo... Isso. Líquidas, fractais, quer dizer, em que é muito mais difícil a gente identificar. O autoritarismo aprendeu. Então isso é uma grande dificuldade. A gente tem uma dificuldade em fazer valer essa semente antifascista, porque o fascismo
no amplo sentido da palavra, está se apresentando de nova forma. Tanto que eu pego no pé dos meus orientandos lá para evitar usar a palavra fascismo no trabalho acadêmico. Acho que é legítimo no debate público. Mas no trabalho, porque senão fica confortável, né? Eu chamo de fascismo. É legítimo, digamos assim, como uma qualificação de um tipo de comportamento, mas o fascismo ele tem uma história, ele tem uma designação. Não, e aí eu acredito, né, que a história é continuidade e descontinuidade. Né? É mais, vamos dizer, sobressunção ou supra-assunção do que subsunção. É uma continuidade que convive com a sua negação e que gera a mudança do estado de ser, é sempre um devir. Né? Portanto, há um elemento de continuidade. Então, eu enxergar os elementos de continuidade que o bolsonarismo tem do fascismo e do nazismo é legítimo. É absolutamente legítimo. E, aliás, tem alguns, e vários. Né? Só que é muito diferente ao mesmo tempo. Né? O nazismo foi uma doença da ciência. O bolsonarismo é uma doença da religião. Né? Ou seja, são diferentes. A forma de... Explica um pouquinho, eu sei o que você está falando, mas o nazismo como doença da ciência, o bolsonarismo como doença da religião. Porque o nazismo aspirava a teorias cientificistas mesmo e baseadas numa racionalidade ainda que estranha, e o bolsonarismo e outros não. Né? Eles negam a ciência. Né? A estratégia... não só do bolsonarismo, mas como da extrema-direita contemporânea, é você liquidar aquilo que Durkheim chama de consenso lógico, que forma a sociabilidade. Terra plana não é inocente. Ela visa romper uma certa referência que fornece a sociabilidade para a gente. Né? É um elemento destrutivo. A lógica da extrema-direita é a destruição. Depois eles vão construir, e o que eles vão construir, eles não concordam entre eles, é meio vago. Hoje em dia, tem um forte elemento teocrático. Suspende um pouco. Vou te dar uma aterragem importante. O ex-procurador, ex-deputado federal Deltan Dallagnol, num debate recentemente, disse o seguinte, ou algo como isso: é indevido e é autoritário me impedir de pensar o direito a partir da religião e de pensar a política, de exercer a política de maneira dissociada da religião. Isso em Harvard. Isso em Harvard. Justamente porque a religião contém elementos éticos que instruem a política do direito, que, por sua vez, instruem a norma jurídica. O que instrui a norma jurídica. Continua, por favor. Então, isso é isso. Né? Isso não é dele. Né? Pode parecer algo muito original, mas não é. Na realidade é velho. É o pensamento chamado de antimoderno. Que nada há de mais moderno do que o pensamento antimoderno. No sentido foi ressuscitado e... Não, e vai na Idade Média falar em antimedieval para você ver o que acontecia. Só na modernidade que cabe um pensamento antimoderno. De Maistre, Bonaldo, Donoso Cortês, autores antirrevolucionários, antiliberais, antimodernos. Ele representa exatamente isso. Né? Uma visão antimoderna, só que de uma nova forma. E com muito menos brilhantismo, só para... mas com uma grande dose de eficiência. Mas veja, é porque há uma junção. Eu acho que um dos elementos da extrema-direita brasileira, eu falo da gente, é algo muito atípico. Eu diria que sul-americana, com essa figura desse presidente argentino. Que é uma junção de um pensamento antimoderno tradicionalista, teológico-político. Né? O que me interessa não é só o ato, mas o motivo, a causa, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta causa, né? Uma certa visão própria, antimoderna do aristotelismo, né? E que acaba se consagrando numa visão teológico-política mesmo. Né? Se Deus é a fonte do poder maior, a fonte dos políticos e dos poderes políticos tem que ser a fonte do poder divino. Claro. Né? É um raciocínio... Parece tão óbvio. Parece tão óbvio. Que, no fundo, enxerga a questão da cristandade, etc., a partir de relações de hierarquia e não de relações de amor. Né? Essa é uma outra discussão, que é nesse campo da teologia que a gente teria que levar. Jesus deixa de ser a chave hermenêutica do Evangelho. Né? E ele passa a ser uma figura secundária nesse sentido. Vale a hierarquia, vale o Antigo Testamento. Mas isso é um outro debate. Mas, de qualquer forma, é isso, é uma submissão da política. A teologia é uma tentativa reacionária, não tem nada de conservadora. Vamos parar de chamar de conservadora. Exatamente. É uma tentativa de retornar ao passado. Né? A um passado idílico, fantasioso, que nunca existiu.
né? É um passado imaginário. É um tradicionalismo inexistente. Que é uma coisa mais louca ainda, porque assim, o reacionário como tal, ele quer voltar para um passado que, por sua vez, é idílico, que não houve. Uma tradição que nunca existiu. Nunca existiu. Por exemplo, o ariano nunca existiu, né? As pesquisas antropológicas mostram isso. Né? É mais ou menos essa lógica. Só que isso se junta, na contemporaneidade, com uma visão anarcocapitalista, digamos assim. Ou seja, algo que a priori é incompatível, mas se procura juntar um liberismo, como falava Melker, o grande pensador brasileiro, né, liberal, né, o liberismo, ou seja, o ultraliberalismo, né, com uma visão tradicionalista. Se procura fazer essa aliança. Né? Isso é a extrema-direita brasileira. Isso é o perigo que ronda a democracia brasileira. Né? Ninguém está querendo reprimir eles de pensarem. Nós estamos querendo reprimir que eles arrebentem o Supremo Tribunal Federal, que eles ataquem a democracia, que eles pratiquem violência. A democracia convive bem com extremismos, ela não convive bem com violência. Então ninguém está querendo reprimir as pessoas pensarem assim. Pensem. Para mim é uma forma, e eu falo aqui com o maior respeito pela palavra, porque vem da tradição grega, é uma forma idiota de pensar. Idiota os gregos chamavam aqueles que não participavam da vida política. Hoje em dia seria aqueles que não compartilham da linguagem, do sentido comum que as tradições de pensamento e as tradições de linguagem têm. É uma forma idiota. E eles se comportam de forma idiota constantemente, interpretando os fatos não pelo que a comunidade traz de sentido aqueles fatos, mas pelo que eles querem interpretar os fatos. Mudam constantemente. Tal. Ou seja, ninguém está impedido de ser idiota na democracia, de ser radical, de ser extremista. Está impedido de pregar violência. Isso está impedido. Está impedido de estimular a prática de violência para arrebentar com a democracia, porque a democracia não deixa de ser um regime político. Ela promove muita adesão, mas ela também é força. Em que nem tudo é permitido, né? E que nem tudo é permitido. Eu costumo brincar, digo, sabe o regime que tudo é permitido? A tirania. Para o tirano e seus amigos. Aí tudo é permitido. Na democracia, não.